Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Vai fechar? Pois é, meus amigos, notícias vindas aí do Rio Grande do Sul e notícias excelentes aí para o Vasco da Gama para fortalecer o nosso ataque. A gente vai falar muito sobre isso. O Alexandre Matos, que está ali firme e forte, trabalhando ali para convencer a 777 Partners a contratar jogadores aí de peso para o Vasco da Gama, e a gente pode ter novidades aí esta semana, certo? Alguns jogadores aí voltando ao radar do Cruz Maltino. O Vasco, que segundo a Rádio CBN, vai fazer mais 4 contratações aí no decorrer dessa janela que fecha no dia 7 de março. E o seguinte, vamos falar aí sobre o Campeonato Carioca, porque o nosso Pirata hoje treinou, hein? Meu irmão. De repente, o Vegete vai aparecer aí no jogo contra a equipe do Fluminense. A gente vai explicar aí. O Ramon Dias, ó, esperto, praticamente definiu a equipe, sem mistério. Bom pra gente trabalhar com o Ramon Dias, que não fica escondendo nada. E vamos que vamos, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro nosso vídeo e nos comentários. Eu gostaria de pelo menos 50 comentários aqui com a palavra Vasco. Isso mesmo. Então vamos lá, pessoal. Campeonato Carioca aí. O Vasco pega o Fluminense. E o seguinte, o Fluminense, se efetivamente vencer o Vasco da Gama, vai ficar numa condição boa para conquistar aí a Taça Guanabara. O Fluminense que está buscando aí o tricampeonato estadual e o Vasco, por sua vez, né? Muitos falando que o Vasco é azarão, mas se o Vasco vencer o Fluminense, finca a bandeira ali no G4 e pro Vasco da Gama, um título aí do campeonato estadual, pô, seria extraordinário pro Gigante da Colina, um título que não vem desde 2016. O seguinte, o Vasco vencendo o Fluminense, fica com 15 pontos, solidifica a sua permanência ali no G4 e é isso que importa. O Vasco indo para a semifinal, tudo pode acontecer. E o Vegete, sendo sabedor aí dessa situação, hoje ganhou, meu irmão. Tá com a costela aí, mais para lá do que para cá. Amanhã, porra, é o último treinamento antes do jogo e a gente vai ter a confirmação ou não, se o Vegete vai ou não. Mas do jeito que o Vegete treinou hoje, fazendo movimentos com a cabeça, para cá, para lá, para cá, dá a impressão que o Vegete melhorou muito. O Vegete passou a semana fazendo infiltrações aí para curar essa lesão aí, essa fissura aí nas duas costelas. Lesão grave, mas o cara, porra, ele quer muito ajudar o Vasco nesse clássico aí contra o Fluminense. Paê volta e também quem volta é o João Vitor. Então, provável time do Vasco da Gama, o Gigante da Colina jogando aí, ó, com o Léo Jardim no gol, do lado direito, né, da zaga. Vocês sabem que são 3 zagueiros, é o João Vitor retornando ao time, Léo Pelé e Medel, os 2 alas, Paulo Henrique e também o nosso bravo Luca Piton, jogando ali de volante, voltando ao time, Zé Gabriel e também o nosso bravo Galdames, e Paê retorna aí após cumprir a suspensão. E a gente vai ter Adson, David e a situação aí envolvendo nada mais, nada menos do que o nosso bravo Vegete aí, ou o Ryan, né? Esse é o time do Vasco da Gama para essa partida, certo? Então é o seguinte, falando aqui agora de reforços, com responsabilidade nos olhos de vocês, certo? Informação que veio da Rádio CBN que o Vasco vai atrás de
4 reforços aí. O Alexandre Matos aí deu alguns nomes para 777 Partners. Vocês sabem aí que há duas prioridades: setor de meio campo, volância, e também a situação das pontas, né, do Vasco da Gama. Então é o seguinte, vamos começar logo aqui de cara falando dessa situação do Pedro Henrique, porque é o seguinte, o Kudê hoje deu uma declaração lá em Porto Alegre e o Pedro Henrique não vai ficar no Vasco da Gama, certo? O Pedro Henrique só não vai ficar, perdão, no Internacional de Porto Alegre. Deu para entender? O Pedro Henrique não vai ficar, o treinador já liberou, certo? Então esse atleta só não vai ser jogador do Vasco se a 777 não colocar a compensação financeira. Laureano, quanto que é a compensação financeira? Está sendo negociado 1,5 milhão é do Vascão. É essa situação que separa hoje o Pedro Henrique do Vasco da Gama. Ele não fica lá, saiu ontem no jogo lá contra o São José, muito aborrecido, né? Porque, pô, o jogador tava indo bem no campo, o técnico não gosta muito. E é isso, né? Situação aí do Pedro Henrique. Pedro Henrique, portanto, muito próximo de ser o próximo reforço aí do Vasco da Gama. A gente passa aqui para vocês aqui a situação envolvendo o Aravena, porque o Alexandre Matos, tá? Ele está com essa negociação nas mãos, tá? Nas mãos. O Alexandre Matos já fez uma proposta para a Universidade do Chile, 3,5 milhões de dólares aí no Aravena, jogador que está voltando agora aí do pré-olímpico, esteve presente junto à seleção chilena, perfeito. E o que ocorre? Tem que ter o consentimento da 777, e isso que está emperrando a situação, porque o Alexandre Matos já está com essa transação na cara do gol desde os tempos do Atlético Paranaense, entendeu? 3,5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do atleta. Bom, e também a gente fala aqui sobre a situação do Lúcio, porque foi o que a gente falou hoje na parte da manhã. Lá no Uruguai está confirmado que o Vasco vai fazer mais uma investida para tentar trazer esse jogador. A gente sabe que é muito difícil a contratação. Isto porque a gente sabe muito bem aí, muito bem, o quão difícil foi. Ninguém botou, gente, ninguém casou 15 milhões de dólares, que é o que os caras estão pedindo nessa situação. Ainda assim, o Vasco vai fazer mais uma proposta aí, certo? Então a gente está falando aqui, olhando nos olhos de vocês, esforço do Alexandre Matos não está faltando, mas é o seguinte, né, cara? Tem a vontade aí da 777 e, sobretudo, aí a situação de compensações financeiras que o Vasco tem que colocar. Agora, tá muito próximo do Pedro Henrique, tá? Com os pés no chão, ser atleta dos Gigantes da Colina. Isso é certo. Então agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!